O processo judicial eletrônico, que é uma grande dificuldade que a nossa classe vem sofrendo com a implantação desse sistema. Porque parece que não teve transição, né? Vai chegar em agosto agora, no final de agosto, começo de setembro, na Justiça do Trabalho já encerra-se os processos físicos e começam os processos virtuais. Então a gente está capacitando 15 pessoas, são 9 funcionários nossos da OAB, mais alguns advogados, que vão fazer essa parte de multiplicação. E se cada um conseguir, que cada capacitado desse conseguir multiplicar para 50, 60 advogados, a gente numa rede vai conseguir capacitar um bocado de gente aí para a gente... Perfeito. Eu acho que a preocupação da ordem aí era em relação, principalmente, às pessoas, os advogados que trabalham em cidades distantes da capital, em pequenas cidades que muitas vezes têm um serviço de internet ainda precário. A gente está recentemente no Conselho Federal, inclusive houve decisões encaminhadas para as seccionais para tratar do assunto. A gente tem locais no estado que nem se trabalha com banda larga. Então, a gente, para o processo eletrônico, necessita de banda larga e uma banda larga muito boa, que nem dentro da própria cidade de Natal tem locais que não permitem esse tipo de capacitação, né? E aí o advogado vai ter que cumprir os prazos, porque o TRE, as instituições com quem ele trabalha já estão nesse processo. Mas vamos tentar capacitar isso para o pessoal, todo mundo pelo menos saber trabalhar com o processo eletrônico, né? A Semana do Advogado não vai ter só reflexão, não. Vai ter também um momento gastronômico, né? Exatamente. Na parte mais de descontração, na última vez que nós tivemos aqui, falamos do início da Copa dos Advogados. E vai finalizar no sábado pela manhã, lá no Clube da Caerne, com a grande final. Que, me perdoe o segundo time, eu sei que o time de Mossoró está na final, o outro time eu não me lembro. Pela manhã, 8 horas da manhã, disputa o terceiro lugar e a final às 9 horas. À tarde, na Anorc, ali no parque onde tem a festa do boi, Aristófanes Fernandes, eu sempre me enrolo com o nome. Será o churrasco do advogado, começando às 13 horas até mais ou menos 18, 19. A hora a gente não tem muita hora. Tem de começar, né? Exatamente. Terminar. As senhas são vendidas a R$25 nas salas das OABs, nos fóruns, na nossa seccional e na caixa de assistência também estão sendo vendidas as senhas. Perfeito. Fala um pouquinho, para a gente encerrar nosso bate-papo aqui, um pouco mais sobre o curso de iniciação. Como é que é isso? Isso. O curso de iniciação é um trabalho que foi feito desde a gestão de Paulo Eduardo, com a Comissão do Advogado Iniciante, que nas grandes entregas de carteira, um pouco tempo depois, a gente trazia o novo advogado para dentro da seccional. Então, esse ano já tivemos acho que em abril, e agora vamos ter mais um pouco maior, serão 4 dias. Eu não tenho efetivamente quais são as palestras aqui, mas começa no dia 12 e vai até o dia 15 na próxima semana. A inscrição também naquele e-mail, comissão@oab-rn.org.br, e tratando diversos assuntos, honorários, sociedades, ética, publicidade, toda essa parte que a gente, às vezes até a gente que está um bom tempo no mercado já tem que assistir o curso para reciclar. E o direito é uma profissão muito interessante e que ele aparece inclusive nesse aspecto com o jornalismo, que você tem que estar o tempo todo se atualizando, o tempo todo estudando, o tempo todo antenado. Exatamente. Não é verdade? Doutor Tiago Simonetti, queria agradecer a sua presença aqui no Conexão Potiguar e lhe passar o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Tiago. Muito obrigado a você. Não saia daí, a gente volta em 1 minuto com mais um bate-papo. Imperdíveis Ecocil. Imóveis com seu jeito nas melhores localizações, em condições jamais vistas. Chegou a hora de fazer o melhor negócio da sua vida. Visite agora mesmo a central de vendas e aproveite os nossos super descontos. O sonho de viver em harmonia com a natureza, sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia
energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local. De segunda a sexta, dia a dia. Queremos fazer o dia a dia dos potiguares ficar ainda mais gostoso. Matérias especiais sobre a gastronomia do Brasil e do mundo. Convidados ilustres com receitas super saborosas. Mais sabor e alegria nas manhãs do Rio Grande do Norte. Para alegrar o seu dia a dia. De segunda a sexta, 8 da manhã. Aqui na Band Natal. De volta ao programa Conexão Potiguar, agradecendo a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, aqui pela telinha da Band e também através do portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. No terceiro bloco do programa de hoje, nós vamos conversar com o vereador Giovanni Júnior, do município de Parnamirim. Neste bloco, conversaremos com a coordenadora do SINT no Rio Grande do Norte, a professora Fátima, que já está aqui conosco. Professora Fátima, muito obrigado por mais uma vez estar conosco. Tudo bem com a senhora? Nós é que agradecemos, Pinto, e tudo bem na medida do possível, não é? Porque... O possível que estão falando em greve aí. Exatamente, não é? E a nossa expectativa era de que a gente não pudesse fazer greve por esses 2 anos, 2012, 2013, mas infelizmente nós estamos vivendo uma crise no Estado e é uma crise de desorganização política mesmo e de interesse de atendimento à população. E a gente sente isso, né, a partir dos indicadores do próprio governo, Pinto. No primeiro trimestre deste ano, o Rio Grande do Norte cresceu 10% a mais. Né? Em termos de arrecadação? Em termos de arrecadação, 10% a mais. Isso é muito significativo, muito significativo. Ao tempo em que os investimentos, eles estão variando de 3,8% a 4%. Ou seja, o governo não está gastando os recursos que arrecada do orçamento geral do Estado, não está gastando como deveria gastar, né? Já que o aeroporto, por exemplo, e o Arena das Dunas, eles são empréstimos, são concessionárias, ou seja, não está saindo do orçamento do Estado. E está muito difícil explicar para a população como é que a gente está numa situação onde as escolas estão caindo. E, por sorte, a gente tem contado com a presença de Deus que impede de cair durante o período das aulas. Aí o exemplo de Mipibu, estive essa semana lá, a escola com 2 profissionais para fazer uma reforma. Os alunos estão em sala de aula, a partir de meio-dia o sol começa a entrar. Quer dizer, é uma situação extremamente dolorosa. Por quê? E aonde estão indo os investimentos? E por que não investir mais e rapidamente nessas situações? E a gente está com uma situação também que é muito desagradável, né? Infelizmente, o governo do Estado do Rio Grande do Norte está pondo em risco o judiciário. O Supremo Tribunal Federal manda cumprir uma ação e o governo do Estado do Rio Grande do Norte não cumpre. Ou seja, fica para nós um péssimo exemplo, né? Qualquer cidadão hoje pode deixar de cumprir a lei, porque o governo do Estado não cumpre. Nós temos situações de documentos que foram assinados e não cumpridos. O governo argumenta o quê? Olha, pouco diálogo nós temos com o governo, apesar de pedir audiência, de solicitar audiência à governadora desde o ano passado, solicitar audiência aos secretários de administração, planejamento e educação, o diálogo é muito pouco. Eles se irritam quando a gente faz uma pergunta ou quer saber melhor, eles se irritam, acham que não é papel da sociedade participar dessas questões, não é? E pouco eles têm a dizer. É como se a gente não pudesse adentrar nessas questões.
não só esses documentos ou leis que não estão sendo aplicadas, mas é o descaso com a educação, o descaso. Os estudantes, Pinto, a essa altura, terminaram do ensino médio inovador, terminaram o semestre sem professor de física, química, biologia, matemática, língua portuguesa. Tem um concurso público que o governo do estado não convoca. Entra o segundo semestre com falta de professores. Isso é demais, até uma carga suplementar do profissional que está trabalhando 10 horas a mais por mês, está há 4 meses sem pagamento. Foi provocado o Ministério Público sobre essa questão? Já provocamos. Estamos provocando, inclusive, até a nível nacional, pedindo que haja uma intervenção a nível nacional, porque nós não estamos nos sentindo confortáveis diante as situações. Esse mês, para você ter uma ideia, o mês passado, foi tirada a gratificação dos diretores, R$800, R$700. Pense em que estado nós estamos. É como se o governo do estado agora, que está maquiando, inclusive, passando para a população, é como se o governo do estado não tivesse recursos para pagar funcionário. E um exemplo bem típico, abrindo o portal do próprio governo do estado do Rio Grande do Norte, nós vamos estar encontrando lá o seguinte dado. Folha de pessoal, mais de 50%. Aí quando vem lá para pensionistas e aposentados, você tem pouco menos de 8%. Ou seja, você faz uma manobra para tirar de um canto para jogar no outro, que é para dizer à população que não está reunindo as condições de atender as categorias. E é um processo que quem é especialista nesta área tem discutido conosco, dizendo que isso é muito comum o gestor fazer isso, para sinalizar para a população, não tem. Numa mesa de negociação diz, não tem os recursos. Então, isso não é verdade e pelo bem do nosso estado e da educação do estado do Rio Grande do Norte, é que a gente vai provocar o governo do estado, não só a nível de ações judiciais, como nós estamos fazendo e ganhando todas, infelizmente quem não está cumprindo é o governo, como também a nível de um enfrentamento que eu espero que a população esteja conosco. Isso será no dia 12, então, a decisão sobre a greve? Dia 12 nós temos uma assembleia, já realizamos a assembleia nas regionais, Pinto, que são 17 regionais. Até o dia 9 nós temos um calendário que finaliza estas assembleias e a categoria está dizendo, estão tirando o que é nosso, não estão dando atenção aos estudantes e nós vamos à luta. Professora Fátima, do Cinti, muito obrigado por estar conosco no programa de hoje. Lhe passo o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas e espero que o diálogo com o governo abra-se. Obrigada. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha, mas não sai daí. No próximo bloco nós vamos conversar com o Giovanni Júnior, que é vereador na cidade de Parnamirim e também empreendedor. A gente volta em um minuto. De segunda a sexta, fique atualizado com Patrícia Maldonado e Luciano Faccioli. Esse assunto tem gerado muita polêmica na cidade. As primeiras notícias do dia, trânsito e previsão do tempo. Vamos saber como é que vai ficar o tempo, então. Os flagrantes da madrugada. E é considerado crítico. Tudo o que acontece na cidade. Primeiro Jornal. Os principais assuntos do Brasil e do mundo para você sair de casa bem informado. A voz do povo foi ouvida. De segunda a sexta, 7h30 da manhã. O sonho de viver em harmonia com a natureza, sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local.
E aí, Rio Grande do Norte, não foi pra cama antes? Ah, agora é tarde. O melhor remédio para sua insônia, de terça a sexta, meia-noite. Aqui na Band. De volta ao programa Conexão Potiguar, agradecendo a você que nos acompanha pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br, e aqui pela telinha da Band, de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã. No programa de hoje, neste terceiro bloco, temos o prazer de receber o vereador pela cidade de Parnamirim, Giovanni Júnior, do PSD. Giovanni, muito obrigado por estar conosco, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, como é que você está, Pinto? Sempre um prazer estar aqui no seu programa. Um prazer em recebê-lo a todos nós. Você tem um projeto no seu mandato que se chama Casa da Cidadania. O que é isso? É interessante, é um projeto extremamente simples, mas que tem tido uma repercussão extremamente importante dentro da cidade hoje. Nós, durante a campanha política, escutávamos muito a comunidade falando que os vereadores se elegiam e, de repente, se distanciavam das comunidades. Vereadores Copa do Mundo. De repente era mais ou menos isso, eles diziam que aparecia de 4 em 4 anos. E, em função disso, nós criamos um projeto chamado Casa da Cidadania, onde todas as quintas nós estamos em um bairro diferente da cidade, exatamente para estar próximo ao eleitor e pedir ao eleitor que ele diga como é que estão os serviços públicos, como é que está funcionando a limpeza, como é que está funcionando a saúde, a educação, a iluminação, não só a nível do município, mas também a nível estadual. Então, a gente também quer discutir um pouco sobre o transporte coletivo intermunicipal, discutir também sobre os investimentos que estão ocorrendo no Hospital Deoclésio. Então, a gente começa a tirar da comunidade qual é o sentimento em relação aos serviços públicos. E, a partir daí, nós encaminhamos os ofícios para os órgãos competentes, exatamente fazendo a solicitação das comunidades. Isso tem sido extremamente interessante porque a comunidade sente a presença do seu representante, e também nós conseguimos, a partir daí, fazer com que o executivo perceba com mais proximidade qual é a demanda de determinados bairros. Que cria uma maior conexão entre a comunidade e seus representantes. A Câmara Municipal encontra-se em recesso. Eu queria fazer uma provocação aqui para o vereador, é que aqui na região metropolitana de Natal, por exemplo, a cidade de Ceará-Mirim, já não existe a questão do recesso no meio do ano. E os eleitores só têm férias uma vez por ano, os representados. Não seria o caso dos representantes também se aproximar dos eleitores, dos seus representados, também eliminando essa história de recesso no meio de ano? Não tenha dúvida, Pinto. Essa foi uma discussão, uma conversa que eu já tive com o presidente da nossa casa, exatamente porque também um outro vereador fez a proposição de mudar o período de recesso, porque o recesso hoje é de 15 de julho a 15 de agosto. Um mês e a inteiro? Proposição é um mês inteiro? É um mês inteiro. E a proposição aí outro mês no final do era ano? que fosse de 1º a 31. E aí eu colocava para ele que, na verdade, não havia necessidade do recesso. Até porque o executivo continua funcionando e nós, que temos o papel de assessorar a atividade executiva, temos que estar também em atividade. Portanto, eu não vejo a necessidade do recesso do meio do ano e eu acho que é extremamente pertinente. E aí, quando chegar agora, nesse segundo semestre, é uma discussão que eu vou tentar voltar a travar dentro da casa, porque, na verdade, você tem toda a razão. Ou seja, não há necessidade de termos aí 2 recessos, um no meio do ano e o outro no final do ano. Porque no recesso tem o nome de recesso, mas para as pessoas comuns, trabalhadores, significa férias. E ninguém tem férias 2 vezes por ano, As pessoas têm férias 1 vez por ano. Então, talvez E eu acho que a maioria dos pares, a Câmara Municipal de Parnamirim, dos seus pares, hoje tem muita gente esclarecida, Não tenha dúvida. Inclusive, acho que talvez eles absorvam isso sem maiores dificuldades, Hoje, inclusive, por exemplo, eu particularmente tenho atendido regularmente, durante o período do recesso, tenho continuado a Casa da Cidadania, aliás, durante esse recesso eu estou fazendo 2 Casas da Cidadania, uma na terça e outra na quinta, já que nós não temos sessão na terça-feira. E continuamos o nosso trabalho, atendendo normalmente o público, ou seja, vendo as reivindicações, participando de visitas. Nós tivemos visitas agora recentemente às escolas, ao hospital, porque eu acho que o nosso trabalho não pode parar. E os demais colegas seus devem, dentro de suas perspectivas, também se movimentar durante esse período. Não tenha dúvida. Então, ocorre que vocês estão trabalhando informalmente e não poderia formalizar o trabalho, O recesso, na
verdade, é só das sessões, né? Ou seja, mas o trabalho legislativo continua. Então, o presidente Taveira continua lá. Eu, todas as vezes que estou lá, tenho encontrado também outros vereadores. Ou seja, mas são nas sessões que delibera, que agora, vota, exatamente. que então, formaliza o período da deliberação. Então, não a formalização, a formalização que está não está ocorrendo agora no meio do ano. Perfeito. Eu queria lhe perguntar, e estou perguntando isso já perguntei para o presidente da CDL e para vários representantes de Parnamirim, colegas seus, vereadores, secretários, enfim, para o próprio prefeito Maurício, essa questão do fechamento do aeroporto. O fato de abrir o aeroporto de São Gonçalo do Amarante é um ganho para todo o Rio Grande do Norte, ninguém vai fazer nenhum discurso contra isso, que isso é um ganho importante, inclusive para a região metropolitana de Natal. Mas o caso de Parnamirim fechar o aeroporto sem ter uma contrapartida vai ser prejuízo para o município. Eu queria saber o que é que o representante da população de Parnamirim, Giovanni Júnior, pensa sobre isso. Eu gostaria de primeiro levantar o seguinte, que eu não consigo entender como a gente não sabe agregar, como a gente não sabe somar. Né? Então veja só, eu vou usar um exemplo do Arena das Dunas. Nós, para construir o Arena, nós destruímos o Castelão, né? O Machadinho. Destruímos 2 para fazer 1. E o Cartódromo, né? Ou seja, nós destruímos 3 equipamentos para poder ter 1. Então a gente não agregou, quando na verdade nós poderíamos ter esses 3 equipamentos e ter construído um novo estádio. Né? A mesma coisa agora ocorre com relação ao aeroporto. Ou seja, quando se vendeu o aeroporto, dizia que o aeroporto de São Gonçalo seria um aeroporto de cargas, esse aeroporto que ia criar de forma estratégica a grande vinculação do Brasil com a Europa, né, pelo seu posicionamento, para ser o grande modal de transporte de carga e que o aeroporto de Parnamirim continuaria na sua atividade, né, de passageiros. De repente, né, nós fomos aí pegos com uma PPP, onde a exigência da empresa era que no momento em que ela começasse a funcionar a sua atividade, deixasse de funcionar o aeroporto de Parnamirim. Então, na verdade, no lugar de termos 2 aeroportos, na verdade, nós só vamos ter um aeroporto. E aí, o grande problema, qual é o grande problema? É faltou gente gritar nessa hora. Não tenha dúvida. Nós, inclusive, engoliu-se mosca, né? Engoliu-se, porque nós hoje estamos travando isso e sabemos que estamos já travando, de uma certa forma, de forma atrasada, né? Porque essa discussão teria que ter ocorrido na hora, né, da discussão da formação da PPP, porque não era necessário que se criasse isso. Mas, diante disso, olha só, Parnamirim hoje vai perder, com certeza, só de arrecadação direta, em torno de 2 milhões e 500 mil reais. O município perde por ano. Vamos perder 2.500 empregos que são gerados hoje, né, no aeroporto de Parnamirim. Mais 74 taxistas que deixarão de ter a sua atividade, né, normal dentro do aeroporto. Então vejo que a perda para a cidade é fenomenal, sem levar em consideração que a cidade de Parnamirim surgiu em função da aviação. Tem a questão da memória. Tem a questão da memória, uma cidade que viveu efetivamente, né, todo o processo de construção da Segunda Guerra Mundial, quando começou a surgir o Trampolim da Vitória, né, Parnamirim, o Trampolim da Vitória, que tem toda uma vinculação com a história aérea. E de repente, né, de uma hora para outra, nós pode chegar no próximo ano aí, em abril ou maio, ter que fechar as portas do aeroporto. E aí, qual é a nossa alternativa? Então, essa é a grande discussão. Agora qual é a compensação? Qual a compensação? Qual é a compensação que o Parnamirim terá, né, em função dessa grande perda, não só de arrecadação, como de emprego, de renda, inclusive da sua própria memória. Perfeitamente. Nós estamos acompanhando isso a partir do Jornal Potiguar Notícias. Aliás, criticamos o silêncio da classe política no momento que deveria ter se manifestado, ninguém se manifestou. E aqui do Conexão Potiguar, vamos continuar lembrando para que ocorra de fato uma compensação. Giovanni Júnior, muito obrigado pela sua participação no Conexão Potiguar. Espero tê-lo aqui outras vezes. Eu é quem agradeço, Pinto. Estou sempre à sua disposição e aos seus telespectadores. Gostou da feirinha de Caicó? Gostei. Muito obrigado, Giovanni Júnior. Muito obrigado a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela telinha da Band. Até mais.